Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos remotos. Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar esse assunto aqui, ó. Vozes verbais. Continuaremos falando sobre verbos, sobre sujeito, sobre ação de verbo, sobre oração, só que agora sobre uma nova perspectiva. As vozes verbais. Esse assunto não é um assunto tão complexo quanto o que a gente já veio estudando até hoje, certo? Vozes verbais, se eu for conceituar, se eu for dar um conceito, você entender o que são vozes verbais. É a relação do sujeito da oração com a ação do verbo na oração. É a relação que existe entre o sujeito e a ação que ele realiza. Qualquer verbo vai realizar uma ação, certo? E quando a gente estuda vozes verbais, a gente estuda essas ações e a relação que essas ações realizadas pelos verbos têm com o sujeito. Eu coloquei 3 exemplos aqui. Eu cortei a maçã foi cortada por mim e eu cortei-me com a faca. Na primeira oração, o sujeito é eu. Na segunda oração, o sujeito é maçã. E na terceira oração, o sujeito eu. Na primeira eu tenho o verbo cortar, na segunda eu tenho a locução verbal foi cortada, e na terceira eu tenho o verbo cortar novamente. Qual a diferença entre essas 3 orações? Na primeira oração, eu cortei a maçã, eu tenho o sujeito eu, realizando uma ação verbal, que é a ação de cortar essa maçã. Então, nesse caso aqui, o sujeito realizou a ação, ok? Na segunda oração, eu tenho o sujeito maçã sofrendo essa ação de ser cortada por alguém. O sujeito mudou de pessoa, só que a ação continuou sendo de outra. O sujeito é maçã. Só que esse sujeito, ele não praticou uma ação. Ele sofreu uma ação. Ele foi cortada, a maçã foi cortada por mim, foi cortada por alguém, por um agente. Então, nesse caso, o sujeito, o verbo, na verdade aqui é a locução verbal, nesse caso o sujeito, ele sofreu a ação praticada pelo verbo. Sofreu a ação. No terceiro exemplo, no terceiro caso, eu tenho o sujeito eu praticando a ação de cortar. Mas ele cortou quem? Cortou-me. Então, se eu cortei a mim mesmo, eu pratiquei a ação de cortar e, ao mesmo tempo, eu sofri a ação de me cortar. Então, eu realizei uma ação e eu recebi uma ação realizada por mim. Eu realizei, realizou e sofreu. Então, eu tenho aqui 3 formas verbais, 3 vozes verbais. Na primeira, eu tenho a voz em que a relação do sujeito com a ação é a seguinte: o sujeito realiza a ação. Na segunda, a relação é a seguinte: o sujeito sofre uma ação realizada pelo verbo. E na terceira, o sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo. Vamos dar nomes aos bois. Cada uma dessas vozes verbais tem um nome. Então, os nomes são esses: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa é quando eu tenho um sujeito, a gente chama de sujeito agente. Nesse caso aqui, o agente é junto, certo, pessoal? O sujeito agente. Tenho um sujeito agente quando eu tenho um verbo com voz ativa. O sujeito pratica a ação verbal. Na voz passiva, eu tenho um sujeito que sofre a ação verbal. Nesse caso, a gente chama de sujeito paciente.
Nesse caso, eu tenho um sujeito paciente, quando eu tenho um verbo com a voz passiva. Na voz reflexiva, eu tenho o sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Sujeito agente e paciente. Vou deixar bem mais assim. Coloquei aqui mais 3 exemplos para a gente fazer a ligação com as vozes verbais, que eu já denominei. Sujeito, voz ativa, sujeito agente, ele pratica a ação verbal. Voz passiva, sujeito paciente, ele sofre a ação verbal. E voz reflexiva, sujeito agente e paciente, ele pratica e sofre essa ação verbal. Patrícia comeu o doce. O sujeito da ação, o sujeito da oração é Patrícia. Patrícia realizou essa ação de comer o doce. O doce foi comido por Patrícia. O doce foi comido por Patrícia. O sujeito agora é o doce. Aquele sujeito que antes, aquela palavra que antes sofria como ação realizada, agora ele passou a ser sujeito. Ele passou a ser o sujeito. Então, o doce foi comido por Patrícia. Quem antes era sujeito, quem antes estava praticando a ação aqui como sujeito, agora está lá no final. Então, ele não funciona. Patrícia não é mais o sujeito da oração. O sujeito da oração agora é o doce. Então, o doce é a ação sofrida já. O doce ter sido comido já é a ação realizada. O doce foi comido por Patrícia. Nesse caso aqui, eu tenho Patrícia como sujeito realizando a ação, no primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu tenho o doce como sujeito. Então, eu tenho o sujeito sofrendo a ação de ser comido por alguém, que no caso foi Patrícia. No terceiro caso, eu coloquei, a menina penteou-se lentamente. Eu pego um pente, passo aqui no cabelo. Eu estou praticando a ação de pentear o cabelo. E de quem é o cabelo que eu estou penteando? O meu cabelo. Então, eu penteou-se lentamente. Eu pratiquei a ação de pentear e eu sofri a ação de pentear, certo? Sujeito agente, quando eu pratico a ação, quando esse sujeito pratica a ação. Sujeito paciente, quando esse sujeito sofre a ação praticada pelo verbo. E sujeito agente e paciente, quando acontece as duas coisas. Então, tem voz ativa, sujeito agente, voz passiva, sujeito paciente, e voz reflexiva, sujeito agente e paciente. Reflexiva é um reflexo. Quando se eu estivesse na frente de um espelho, estou vendo o meu reflexo. Por isso chama de voz reflexiva. Dá pausa um pouquinho.